Senhor Presidente, caros colegas, boa tarde. O título da minha intervenção de hoje é o seguinte: como resolver o decréscimo económico, o aumento da despesa pública em contraste com a diminuição das receitas de jogo, o aumento do desemprego e das taxas de juros bancários e o emagrecimento da classe média. Com o fim do plano dos benefícios de consumo por meio eletrónico e a não concessão dos idosos das 7.000 patacas provenientes do Fundo de Previdência Central, todos os dias, muitas famílias deparam com o grande problema de pagar as contas. Uma missão difícil e quase impossível para a maioria delas, principalmente para as famílias que têm ao seu cargo idosos acamados, as famílias monoparentais, as famílias que têm ao seu cargo deficientes, as famílias que têm familiares desempregados, os trabalhadores a tempo parcial, os trabalhadores da linha de frente da função pública e de baixos rendimentos. Após 5 meses de rigorosas medidas antiepidémicas implementadas desde dezembro de 2019, podemos verificar que muitas famílias dos bairros mais populosos continuam a sofrer as consequências dos terríveis efeitos dessas medidas, afetando ainda hoje a sua qualidade de vida. Sem os cartões de consumo e as 7.000 patacas do Fundo de Previdência Social não obrigatório, muitas dessas famílias vêm-se obrigadas a consumir e adquirir bens e serviços nas regiões vizinhas, que são muito mais baratos, principalmente quando adquiridos nos mercados públicos. Devo também dizer que esta diminuição do poder de compra está diretamente relacionada com a prolongada estagnação dos salários da maioria dos trabalhadores, incluindo os trabalhadores da função pública cujos salários não são atualizados há mais de 4 anos, não obstante terem trabalhado e sacrificado durante a pandemia de Covid-19. Muitos deles, e principalmente os trabalhadores da linha de frente, tiveram de trabalhar em longos períodos e por turnos, sem qualquer tipo de compensação e descanso suficiente para recuperação física e emocional e tantas vezes prejudicados do convívio familiar e impossibilitados de acompanhar os seus filhos menores. A permanente diminuição do consumo interno significa permanente diminuição de empresas e uma permanente eliminação dos postos de trabalho, resultando no aumento do desemprego. Essas novas regras transfronteiriças têm causado impacto na economia local, diminuindo o volume de negócios do pequeno comércio localizado dos bairros antigos e que raramente são visitados por turistas. O consumo interno da classe média por via de bens e serviços teve sempre um grande impacto no produto interno bruto e constitui um importante indicador do nível de qualidade de vida, ou seja, o consumo é o principal objetivo da produção que alimenta todo tipo de atividades económicas. Se a maioria dos residentes passarem a consumir e adquirir bens e serviços além fronteiras, então as consequências serão cada vez mais graves para a fragilizada economia local. Como referimos há muitos anos, que o Governo deixou de atualizar os salários e subsídios dos trabalhadores da função pública, afetando diretamente o consumo interno, porque a grande maioria optou por adquirir bens e serviços no interior do continente. Chamamos a atenção ao Governo para implementar de imediato medidas para repor o seu poder de compra, por forma a acompanhar a carestia de vida e o aumento dos preços dos principais bens e serviços e assumir a importante responsabilidade como entidade empregadora para implementar medidas concretas e eficazes que contribuem para melhorar a qualidade de vida destes trabalhadores. Nesta fase de recuperação gradual da economia, para apoiar as pequenas e médias empresas, especialmente as que se encontram fora dos locais onde os turistas mais se deslocam, o Governo deve criar incentivos para aumentar o consumo interno, sem necessário atualizar os salários dos funcionários públicos que normalmente realizam as suas despesas internamente, nomeadamente nos bairros antigos, como está a acontecer em Hong Kong, em que o Governo decidiu aumentar os salários da função pública e conceder à população os cartões eletrónicos de consumo para incentivar o consumo interno. A atualização salarial da função pública pode transmitir uma imagem positiva de recuperação económica e, consequentemente, pode captar mais turistas e investimentos estrangeiros, concretizando a diversificação económica da região. Também poderá servir de exemplo às empresas concessionárias de jogo para atualizar os salários dos seus trabalhadores, que tanto apoiaram e contribuíram com enormes sacrifícios nestes últimos 3 anos de pandemia, nunca esquecendo que foram durante anos explorados em férias, sem vencimentos ou recebendo salários inferiores aos que tinham direito. Muito obrigado.